em paz. Ô Shirley, você quer ficar aí do lado de baixo? Melhor, né? Dá um microfone. Cuca, dá lá. Leva pra Shirley. Essa daí viveu o que Lázaro viveu, né, Shirley? Pode falar, filha. Boa noite, irmãos. Dia 30 de abril, eu passei por uma cirurgia, eu fiz uma esterectomia, que é retirada do útero. E quando terminou a cirurgia, a médica chegou do meu lado, falou que tinha sido um sucesso a cirurgia. Eu agradeci tudo, né? E fui para a sala de recuperação. Chegando na sala de recuperação, eu comecei a sentir muita, mas muita dor. Era dor imensa mesmo. Que eles começaram a medicar com morfina. Me deram morfina uma vez e a dor não parava. Passado 1 hora, medicaram mais uma vez com morfina. E a dor não parava. E aí a minha pressão foi abaixando, porque era muita morfina em pouco tempo. Depois de 2 horas, eu comecei a gritar de dor. E mais uma vez me medicaram com morfina. Só que a minha pressão foi lá embaixo. Eu quase morri nessa hora. Aí quando eu comecei a gritar de dor, juntaram todos os médicos do hospital, olhava para mim e não sabia mais o que fazer, porque já tinha me dado todos os remédios possíveis. Eu tomei o remédio mais forte, que era a morfina, e a dor não parava. Aí eles resolveram me sedar. Aí eu fiquei sedada por 4 horas. Quando eu acordei sem dor. Aí eu fui para a sala de recuperação, fiquei lá o dia inteiro, a noite inteira observação. Porque eu tinha tomado tanta morfina que eu poderia ter uma depressão respiratória. Eu poderia parar de respirar a qualquer momento. Mas a graça do Senhor é tão grande que passou esse período e não teve nenhuma consequência. Eu fui para o quarto, fiquei 2 dias internada e recebi alta. E vim para casa feliz da vida, porque estava tudo certo. Chegando em casa, eu cheguei em casa às 9 horas da manhã. No mesmo dia, umas 8 horas da noite, comecei a ter febre. Comecei a ter febre de manhã, à noite. Ligava para a doutora que fez a minha cirurgia, ela falava que era normal. É normal? E não é normal a gente ter febre depois de uma cirurgia. Passei 1 dia, 2 dias, 3 dias com febre, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. No 8º dia, ela mandou ir até ela. E eu fui até ela, já não aguentando mais. E a minha barriga começou a inchar e começou a ficar tudo preta. Parecia que eu estava de 5 meses. E chegando no consultório dela, ela ficou super preocupada. Pediu exames urgentes de sangue e pediu uma ultrassom. Aí eu fui em Campinas, fiz essa ultrassom. Na mesma hora, ela pediu para que eu internasse, que naquele mesmo dia eu teria que fazer outra cirurgia. Só que dessa vez foi mais complicado, porque eu estava com anemia. Eu estava tendo hemorragia, eu fiquei 8 dias perdendo sangue dentro de mim e ninguém sabia. Fiz exames de sangue, o normal de uma mulher é de 12 a 15 a hemoglobina. E a minha estava 4. Eu tinha perdido metade do meu sangue e eu estava muito fraca e com muita febre. Tomava remédio e a febre não cessava. E aí mais uma vez eu tive que fazer outra cirurgia. Fiz a cirurgia, demorou quase 3 horas. E quando terminou, ela falou para mim, tá tudo bem, agora é só recuperar e ir para casa. Mas não foi assim, irmãos. Aí eu recebi alta no Dia das Mães. Eu cheguei no Dia das Mães na minha casa, era umas 9 horas da manhã. Quando foi 8 horas da noite, eu comecei a ter febre de novo. E aí foi mais um dilema, irmãos. Na segunda-feira de manhã, eu procurei ela, com febre, tomei todos os remédios, não sarava a minha febre não curava, eu tomava banho, tomava dipirona, tomava todos os remédios e não cessava a minha febre.
Aí ela pediu para mim me internar de novo. E mais uma vez eu me internei. Na segunda-feira. Fiquei segunda, terça, quarta, quinta-feira fazendo exame. Fiz todos os exames de sangue. Eu fiz ultrassom, tirei raio-x e fiz tomografia. E na tomografia acusou mais uma vez que eu tinha líquido dentro da minha cavidade. Tinha líquido dentro da minha barriga. E eu comecei a chorar porque eu já não acreditava mais nessa doutora. Ela já tinha me abrido 2 vezes. E eu não queria ser aberto por ela mais uma vez. Porque ela não tem experiência com cirurgias. Ela é ginecologista. E de repente, abriu a porta do meu quarto, assim, de tanto eu pedir para Deus que me curasse, que Deus colocasse outra pessoa para fazer a minha cirurgia. E Deus colocou o Dr. Pedro Fernandes de Campinas. De repente ele abriu a porta do meu quarto, eu lá sozinha, chorando, morrendo de medo. E ele falou assim: eu vi a sua tomografia e você vai ter que fazer outra cirurgia, a 3ª cirurgia. E eu comecei a chorar, desesperada, liguei para a pastora, pedi para ela orar, porque eu tinha que fazer outra cirurgia. Só que ele não queria pegar o meu caso, porque é antiético outro médico pegar o caso de outra doutora. De tanto eu pedir para ele, ele ficou com pena, com dó, mas não foi. Foi Deus que colocou ele lá. E ele pegou e fez a minha cirurgia. Falou assim para mim: então você fica de jejum, que nesse mesmo dia, às 7 horas da noite, você vai passar por outra cirurgia. E assim foi. Liguei para o meu marido, ele foi lá, minhas filhas, tudo, que eu estava morrendo de medo. Passei por outra cirurgia. Mas dessa vez eu estava muito confiante, porque esse doutor não foi um simples doutor que entrou no meu quarto e tomou as dores. Ele foi o anjo de Deus que Deus mandou para mim. E eu fiz, irmãos, a 3ª cirurgia. Fiquei mais de 8 dias internado depois da cirurgia, porque a gente pensou assim, como eu estava tendo muita febre, e os médicos não sabiam de onde que vinha essa febre. Fazia exame, fiz todos os tipos de exame e não dava nada. E eu tendo febre dia e noite, e tomando medicação muito forte. Aí eu fiz a cirurgia na quinta-feira, na sexta-feira eu ainda estava com febre. No sábado eu acordei bem e não tive febre. No domingo eu não tive febre, na segunda eu não tive febre, na terça eu não tive febre e tive alta. E não tive febre mais até hoje. Amém. Glória a Deus. É a favor do Senhor na tua vida. É a favor do Senhor. E eu sempre declarava que Deus estava comigo e que eu tinha vida e vida em abundância. E eu estou aqui, né, para contar o testemunho, que não foi fácil, mas Deus estava comigo em tudo, em todo o tempo, irmãos. Uhul! Glória a Deus. Aleluia!